Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa primeira sexta-feira do mês de junho, mês consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de refletir sobre este encontro de Jesus com Simão Pedro à beira do mar de Tiberíades. Hoje nós também recordamos os primeiros mártires africanos de Uganda, que junto com São Carlos Lwanga, manifestaram a sua fé em Cristo no século XIX e por isso foram mortos, queimados. E diz o Papa que os canonizou, junto com eles também cristãos do rito que não é justamente o rito romano, mas também igualmente cristãos que foram mortos junto com aqueles homens. O martírio pelo nome de Cristo, o derramar o sangue como entrega de fé, como entrega de compromisso. Perceba, irmão e irmã, que esses homens, essas pessoas, levaram até o fim a sua fé. Chegaram ao limite de entregar a sua própria vida. Hoje, para um mundo no caminho de uma dessacralização, ou seja, um mundo que coloca o sagrado, a fé, em segundo plano, esses exemplos devem ser ressaltados, devem ser lembrados, devem ser até aplaudidos, porque nós somos chamados como cristãos a viver o Cristo, a se sacrificar pelo Cristo, a não abrir mão da fé, a não abrir mão dos conceitos, das verdades que nós cremos e professamos. E é interessante perceber que esses exemplos, eles vão ficando aos poucos mais raros,
e menos conhecidos. Então nós, como igreja, como cristãos, neste dia em que recordamos o coração sagrado de Jesus, precisamos repetir como filhos do Cristo que o nosso coração efetivamente, de um modo concreto, possa assemelhar-se com o coração do Cristo, sem poesia e sem brincadeiras, mas com compromisso e muita fé. Jesus se encontra com Simão Pedro depois da ressurreição. E nós recordamos bem que Pedro, assim como Judas, negaram o Senhor no caminho do Calvário. Antes da crucificação, Pedro, ele é questionado em situações diferentes e por 3 vezes ele nega a Jesus. Pedro, que foi escolhido como o alicerce da igreja pelo próprio Cristo, diante do desafio, diante do questionamento, ele não tem a coragem de assumir a sua identidade como apóstolo de Jesus. Era muito valente, era muito corajoso, mas diante do desafio, ele sucumbiu e depois fugiu. Não se vê nenhuma citação de Pedro, da presença de Pedro no caminho da cruz, não se vê a presença de Pedro junto ao Cristo na cruz. Pedro é encontrado pelo Cristo ressuscitado depois de ter passado pelo túmulo. Pedro vai ao túmulo junto com João e vê que o túmulo está vazio. Mas esse encontro com o Cristo à beira do mar tem um significado muito maior do que uma refeição à base de peixe. Cristo está buscando reconstruir a identidade de Pedro a partir do questionamento do amor. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. É importante, irmão e irmã, nós percebermos que Jesus aqui está renovando aquele ministério que ele havia concedido a Pedro como base e alicerce da igreja. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Essa base, esse alicerce que quase ruiu por meio da negação, agora é renovado pela profissão de fé. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. É preciso que nós tenhamos a consciência de que o Senhor confia em nós. O Senhor acredita em nós. E quando nos chama a viver a missão, a viver o ministério, Ele não tira de nós a graça que um dia depositou. O Senhor não abre mão daqueles que Ele escolheu, daqueles em quem Ele confiou. E a partir da purificação de Pedro, Jesus já o direciona para a caminhada do fim, quando diz: quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Perceba, reconheçamos aqui a missão que todos nós temos por realizar como chamado do próprio Cristo. Olhando hoje para o coração sagrado de Jesus, que nós, como igreja, como família, como irmãos, possamos viver esse compromisso. É o Cristo que nos chama, é o Cristo que nos unge e é o Cristo que confia em nós a continuidade da missão.
assim como São Carlos, como tantos outros santos que deram o seu testemunho, possamos nós também, na vivência do ministério batismal, da consagração, da unção batismal, que todos em comum recebemos, possamos viver o compromisso missionário. Que o Senhor ilumine e fortaleça o caminho de todos nós. Como igreja, roguemos ao bom Pai, ao bom Deus, apresentando as preces, a oração que brota do coração de cada um de nós.